De pastor para pastor. Pastores, resolvi gravar este áudio por considerar que existam muitos pastores com os mesmos problemas. E a intenção é de compartilharmos nossas decepções para aprendermos juntos que Deus não nos coloca em uma situação em que não temos capacidade para resolver. Muito pelo contrário. Se nós considerarmos 1 Coríntios capítulo 10, versos 13, diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. O grande problema, pastores, é que nós somos muito bons em construir sentimentos de posse, porque no âmago de construir igrejas, passamos por cima de alguns princípios bíblicos. E quem não conhece o tão conhecido problema com os chamados donos da igreja? Parece engraçado, mas é verdade, toda igreja contém uma peça rara desta. Normalmente, os que se consideram donos da igreja são pessoas boas, que contribuíram significativamente na construção do templo da igreja, e estão enraizados e dominados pelo desejo de poder. É incrível como tudo tem relação com o materialismo e o tempo que gastaram nesta obra. É muito comum existir donos de igrejas que são pastores também, inclusive, pelo mesmo motivo, né? Então, para entendermos melhor, precisamos nos colocar, às vezes, no lugar deles. Eu me lembro que tempos atrás, eu e uma equipe de conselheiros fomos chamados para visitar um pastor lá em Londrina, no Paraná, que estava com depressão. De pronto viajamos até lá e passamos uns 2 dias na casa dele. Muito abatido, tanto ele como sua esposa, pudemos ouvir a sua história comovente. Há 17 anos, ele iniciou um ponto de pregação em sua casa. Aquele trabalho cresceu, foram para um salão maior, e aquele ministério foi crescendo, e chegou a ter aproximadamente 600 membros. Então aquele pastor tinha em sua equipe ministerial vários pastores auxiliares. Até que um dia, em uma reunião secreta, um dos pastores levou a igreja a demiti-lo e assumiu a igreja, ficando ele com apenas alguns apoiadores antigos lá do começo do seu ministério. Ao visitá-lo e após orarmos juntos, ficamos 2 dias com eles. Mas valeu a pena, porque o Senhor, pela palavra, nos fez grande revelação sobre como são gerados os donos da igreja. O Senhor nos mostrou, no texto tão conhecido de Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Não lhe parece estranho a junção das palavras alimento com o tesouro? Na casa do tesouro deveria ter o quê? Bens materiais de grande valor. Porém, a recomendação é para que esta casa deve gerar alimento. E neste caso, tanto alimento físico como espiritual. O que as igrejas têm feito? Tomam posse desse dízimo e usam para construir templos, descaracterizando a real finalidade que esse versículo nos mostra. Assim, a mente dos membros desta igreja torna-se corrompida a uma motivação errada. Qual que é a motivação deles? Construir um templo bem apresentável e, por consequência, perdem o amor pelo próximo
descaracterizando o gerar alimento para alimentar os necessitados. Em procedimento tão comum em nossas igrejas, tem aberto portas invisíveis aos donos da igreja, que por sua má formação eclesiástica entenderam tudo errado, e agora temos os resultados aí. Pastores com dificuldades na sua igreja porque em seu elenco há pessoas que se consideram donas da igreja, ou são assim consideradas. Assim, uma ideia nova precisa ter a aprovação dessas pessoas. Só são boas as ideias que elas apresentam. Quase sempre o resultado é o desânimo por parte do pastor e de outras lideranças. Isso pode ir crescendo, tomar um âmbito enorme e causar o que causou aquele pastor que eu contei a experiência de Londrina. O seu relacionamento com os irmãos da igreja estarem tão desgastados que um simples pastor auxiliar consegue tirá-lo fora por conta disso. Então, uma coisa que o pastor nesta condição não deve perder de vista é a motivação dessas pessoas, desses donos das igrejas. Eles querem o bem da igreja, mesmo que equivocadamente. São pessoas sempre dispostas para trabalhar. O que elas querem apenas é mandar. Se os donos da igreja são pessoas de caráter ruim e têm trazido muito prejuízo para a igreja, então cabe você, pastor, orar para que Deus mude o caráter desta pessoa ou mude ela de igreja. Você é que é responsável por este rebanho, então cabe a você, pastor, apresentá-lo diante de Deus e dizer a Deus assim: Deus, ele está me atrapalhando, ele está atrapalhando o fluir desta obra. Toma as suas providências, entrega ele nas mãos de Deus e deixa Deus resolver. Paciência é a virtude chave nesse caso. Se um dia tiverem que ser enfrentados, o pastor só deve fazê-lo na certeza de que poderá vencê-los. Fora disto, o prejuízo será pior. Um cuidado essencial é o pastor não aderir à agenda do mal, ou seja, adotando as mesmas práticas que condenam nos outros, como o autoritarismo e a manipulação das pessoas. Se nós formos combater esses donos da igreja com as mesmas armas deles, jogando um contra os outros, eu posso dizer com certeza, pastor, você vai perder esta batalha. Diante dos donos da igreja, o pastor deve também se perguntar se não está errado. O fato de serem donos não torna tais pessoas sempre erradas. Pode ser que os opositores estão certos, e só descobriremos isto se acompanharmos o que diz as Escrituras. O que diz lá? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Então cabe ao pastor procurar outros pastores, porque isso é a nível de pastor, de sua confiança, em que ele confia, colocar o problema e escutar as opiniões, não tentar convencer os outros pastores que você está certo. Trata-se de ouvir, contar a situação para os outros pastores e esperar o conselho deles, e você junta todos os conselhos daqueles que você pediu, e na multidão de conselhos vai sair uma palavra de sabedoria. Amém, queridos? Em resumo, para solucionar este problema, precisa-se de tempo e uma estratégia, que é pedir a Deus para ajudar a igreja a crescer. Preste atenção, quando uma igreja cresce, os donos vão sendo diluídos. Daqui a pouco ninguém saberá quem são. Claro que esta não pode ser a motivação para o crescimento, porque não haverá crescimento vindo de Deus, mas do marketing humano. Mas quando há crescimento, há mais unidade. E é por isso que todo dono
de igreja tenta atravancar o crescimento. Ele sabe e reconhece que o crescimento da igreja será o seu fim. Junto com o crescimento, deve-se adotar o princípio de Malaquias 3,10, ou seja, fazer dos dízimos alimento para o sustento pastoral e as obras de caridade. Queridos, os membros da igreja amam obras de caridade feitas pela igreja. Você precisa dinamizar isto, porque a nossa fé sem as obras é morta. É o que diz lá em Tiago 2,26. Até porque em Atos 17:24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Agora eu te pergunto, então por que damos tanta importância para a construção de templos? Percebem? Nós estamos gastando a nossa energia para construir templos. Nós não fomos colocados diante do rebanho com o objetivo de construir, mas de pastorear. Porque quando nós estamos muito focados em construir, nós deixamos de pastorear e o rebanho se rebela contra nós. Muito cuidado, queridos, quando estamos envolvidos com construções, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu me lembro que quando eu estava em Curitiba e frequentava a reunião de pastores na ordem, havia um dado curioso. Muitos pastores sem igreja, sendo que 33 igrejas no interior do Paraná tinham templos próprios e até casa pastoral, mas estavam sem pastores. E por quê? Cada uma dessas igrejas tinha o seu respectivo dono, e que nenhum pastor estava disposto a submeter à vontade deles. Isso é tão comum no nosso meio, queridos. Os próprios pastores são os culpados disso, porque enquanto estão focados em construir, o rebanho está sem ensino, e aí fica fácil para o lobo dispersar esse rebanho. Aí o pastor termina a construção, linda, maravilhosa, cadê o rebanho? Não tem rebanho para ficar nela. É só nós olharmos à nossa volta, as nossas igrejas com quase 50 anos, com 50 membros. Uma outra experiência que eu tive lá do Paraná, em uma igreja com cerca de 5.000 membros, recebeu um bilhete dentro do envelope de dízimo de alguém dizendo assim: eu dou meu dízimo aqui para ouvir o pastor titular pregar, e não os seus auxiliares. Qual que era a intenção desse membro? O que estava alojado dentro do coração desse membro? O desejo de poder, o desejo de mandar até quem que prega. E daqui a pouco ele já vai estar ditando o que o pastor tem que pregar. Então, queridos, nossas igrejas estão cheias de pessoas que ainda não entenderam o Evangelho de Cristo. Não entenderam que o Deus Pai é um Deus de amor. E que Cristo resumiu tudo em amar a Deus sobre todas as coisas e abençoar ao próximo, dizimando para que haja alimento para os outros e até mesmo para si próprio quando necessitado. E a comunhão do Espírito Santo acontecerá e será uma realidade plena. Tá bom, vamos considerar. Então, como vamos construir? Podemos resumir em uma única palavra: ofertas alçadas, conforme Êxodo 25, de 2 a 8. Você vai encontrar lá Deus falando a Israel, receba de todo aquele cujo coração o impelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber: ouro, prata, bronze. E aí ele vai detalhando um monte de situação. E nessa relação de ofertas alçadas não estão os dízimos, porque os dízimos não foram feitos para construir, mas a oferta alçada sim. Quando nós temos construções a ser feita, o que precisamos fazer? Ensinar o rebanho que dízimo foi feito para alimentar as pessoas
ter alimento na casa do Senhor, ter o sustento pastoral. E quando nós queremos construir, nós devemos levantar ofertas alçadas. Aí abre-se uma conta e diz: irmãos, aqui ó, nós vamos construir com esta conta aqui. E sempre alertar eles para eles não fazerem o que muita gente faz. Ele oferta e deixa de dizimar. Mas temos que orientar os amados irmãos de que o dízimo vem em primeiro lugar. E a oferta é alçada, é com alegria, é para construção mesmo. Se nós conseguimos fazer as pessoas entenderem isso, não cria dentro dele um coração de posse, mas um coração humilde. E ainda ele vai contribuir para as construções. Porque a verdade é o seguinte: como Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, toda e qualquer construção que nós formos fazer, tudo e qualquer equipamento que nós formos comprar, então nós não podemos dizer: é para Deus. Vamos construir um templo para Deus. Ele não mora lá, não adianta. Nós vamos colocar ar-condicionado para Deus. Não vai, porque o ar-condicionado é para o nosso benefício próprio. Vamos melhorar os bancos, os assentos, porque os bancos e assentos são para Deus. Não é para o nosso conforto. Então, por isso que tem que ser feito com ofertas, porque as ofertas são revertidas para o nosso próprio conforto. Os dízimos é para abençoar pessoas, e as ofertas, elas são para nos abençoar, o conforto nosso de louvar a Deus e adorar a Deus. Amém, queridos? Fica essa palavra aqui, terminando lá o texto de Êxodo 25, lá no verso 8, diz que se nós fazemos isso, e farão um santuário para mim, e eu habitarei, não no santuário, mas no meio deles. Deles quem? Dos membros. Então, não no templo, mas nas pessoas. O texto é bem claro, basta a gente meditar melhor e estudar esse tema. Tá bem, queridos? Quero deixar essa palavrinha aqui para os amados pastores. Pense nisso. Pense nesse tema, pense nessa possibilidade. E vamos orar para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e nós possamos acabar com este mal que está dentro da igreja, chamado dono das igrejas. Amém, querido.